Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na palavra e hoje a gente vai estar terminando de ler o capítulo 8 e 9 de Amós. Vamos estar terminando de ler este livro e vamos ver o que o Senhor nos prepara também através desses dois capítulos. E vale lembrar também ali no capítulo 7 que a gente leu ontem, que o Senhor estava falando ali sobre o fogo, os gafanhotos e o prumo, enfim. Vale lembrar também que se a gente não andar no prumo também há condenação, enfim, há fogo, há gafanhotos que acabam aí nos devorando. Mas enfim, vamos estar se ajuntando com o Senhor cada vez mais e pedir graça para o Senhor, sabedoria e estar inserido aí na igreja do nosso Cristo Jesus para que nenhuma dessas pragas venha estar nos assolando, porque hoje a gente vê que estamos nos dias maus. Mas enfim, vamos estar lendo esses dois capítulos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 8 ele fala bem assim, ó: O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? E ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo. Não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamento. Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: Quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo? Diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e, e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? Enfim, vale lembrar que o Senhor também não poupou o povo da aliança dele, o povo de Israel. Quem dera mais pessoas que andam aí contra a palavra do nosso Senhor. A gente vê hoje um movimento muito grande aí, levantando aí, eu vejo que vai estar levantando para cima da igreja. Digamos, homossexuais aí, como vai falando contra a palavra, homens com homens, mulheres com mulheres, tá já se desenhando igual Sodoma e Gomorra, mas não está muito longe disso, e por isso que vale a gente estar alertando e estar falando da palavra de Deus, porque Deus é amor, mas ele é justiça. Enfim, tem pessoas que falam que é amor, mas para o Senhor aqui é abominação, conforme a palavra. Mas, enfim, se a gente não aceita, às vezes a gente até é homofóbico, e, enfim, e digamos não tem amor, mas a gente conhece a palavra, não julgando, mas só valendo lembrar esses detalhes aí. Eu vejo que hoje vai ser uma das perseguições da igreja, vai ser esse aí, baluarte aí, que vai ser essa perseguição aí que está ocorrendo no mundo aí, que a gente vê, digamos, falando que tudo é normal quando não é. Enfim, vale lembrar como Noé também ficou falando para o povo, ali falando que entre na arca, e ninguém deu ouvidos e veio o dilúvio e acabou. Mas enfim, quem o Senhor despertar para estar ouvindo a palavra e estar aceitando e estar se convertendo e andando reto no prumo, como até nós vimos ali no capítulo 7 de Amós, não vai ter nenhuma condenação. A gente fica triste, mas enfim, não tem muito o que fazer, depende tudo do Senhor, depende do Espírito dele, e é o Senhor que sabe de todas as coisas. Se ele despertou nós para estarmos ouvindo o Evangelho e estar falando um pouco da palavra, nós temos que se alegrar nisso, enfim, e se apegar nessa palavra do nosso Deus, do nosso Senhor, porque cada um vai ser julgado de como vive e de como pratica a sua vida aqui na terra. Mas enfim, esse é um desabafo que eu até queria comentar com vocês. Digamos assim, não me levem a mal, mas a palavra de Deus vai sobressair em cima de todas essas coisas aí, tanto acusando quanto defendendo também. Mas enfim, vamos continuar aqui. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra.
Transformarei suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei naquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar para o outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Enfim, vale lembrar naquele quesito que eu estava comentando. Se hoje nós temos a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus e guardando ela no nosso coração, vamos fazer isso porque os fins dos tempos está aí, e quem não tiver a palavra do Senhor, infelizmente, vai ser enganado aí por muitas doutrinas mentirosas, até no ramo religioso, que a gente vê hoje que tem também. Mas enfim, vale acalentar que a palavra de Deus ela vai se sobressair acima de tudo isso. Esse propósito de estar lendo a Bíblia, mas esse meu propósito é estar mostrando também o justo juízo do Senhor. Enfim, ele é justo, ele que fez o céu, fez a terra, colocou o homem aí, e ele colocou aí os patamares aí que cada um tem que andar. Enfim, se não andar nos patamares da palavra do Senhor, enfim, só lamento, que nem diz a palavra aí do Senhor. Como ele falou ali, vai chegar dias, declara o Senhor, em que vai ter fome, mas fome da palavra do Senhor, não fome de comida e nem sede de bebida. Naqueles dias, jovens, belas e rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria, e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou juro pelo nome dos deuses de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Perdão. No capítulo 9 fala bem assim: Israel será destruído. Viu o Senhor junto ao altar e ele disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais, faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirei até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhe fazer o mal, e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo, e depois a afunda com o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas, e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Aquilo que eu estava comentando com vocês, do Senhor que fez toda essa terra, colocou o homem ali para ser, digamos assim, igual ao Senhor, como a imagem e semelhança do nosso Deus. E hoje a gente só vai ter isso se a gente estiver em Cristo Jesus. Fora dele nós somos uma mera criatura aqui na terra, como Cristo fala, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado, como a palavra fala. Enfim, ele já não trata de filhos, ele trata de criaturas. E quando nasce de novo, aí sim é o tratado de filhos. Enfim, eu vejo esse detalhe a respeito da palavra que Jesus também trouxe. Ele trouxe o amor também, mas o amor do pai e o amor do filho. Enfim, se não tem o pai, não tem o filho, se não tem o filho, não tem o pai. Enfim, os dois andam juntos, e hoje, digamos assim, a gente vê um colapso hoje também nessa realidade, nesse mundo, onde as pessoas só buscam os seus prazeres e não buscam mais o Senhor com a sua palavra. Enfim, é difícil, mas aqui como fala aí, no finais dos tempos os povos aí vão ter sede pela palavra, mas a palavra já não vai estar mais aí. Mas enfim, vocês israelitas não são, para mim, melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Kir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu varrerei da superfície da terra,
mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor, pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nem um grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada, todos os que dizem a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Naquele dia levantarei a tenda de Davi, a tenda caída de Davi, conservarei o que estiver quebrado, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor diz o Senhor, o seu Deus. Enfim, terminamos aí mais um livro, aí, o livro de Amós, aí, que ele também usou muitas figuras a respeito do prumo, do fogo, dos gafanhotos também para estar falando com a gente através da palavra dele. Mas enfim, terminamos aqui. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!